João Noronha Lopes, antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Principal argumento ou argumentos para que os sócios do Benfica votem em si no ato eleitoral do próximo dia 30. Muito obrigado. Eu acho que os benfiquistas vão ser confrontados no próximo ato eleitoral com dois projetos. Um projeto que é o projeto do atual presidente, que é um projeto que fala do passado, que acha que tem que mudar pouca coisa, que diz que tudo está bem assim, que não apresenta uma única ideia para o futuro do Benfica, que é assente num homem só e que, além disso, continua a insistir nas mesmas soluções para o funcionamento do clube. E depois temos do outro lado o meu projeto, que é um projeto que reconhece o passado, mas projeta o futuro, que tem um programa concreto, com quase 90 medidas para o futuro do clube, que tem uma equipa para o levar a cabo, que tem a energia, que tem a disponibilidade e que tem principalmente a ambição para levar o Benfica para outros palcos. Confidenciou já durante esta campanha eleitoral que foi convidado pelo atual e ainda presidente do Benfica para assumir um cargo na estrutura de Luís Filipe Vieira. Porque é que não aceitou e também porque é que acha que foi convidado? Deixe-me esclarecer uma coisa. A partir do momento em que as notícias saíram a público e que Luís Filipe Vieira deu uma versão dos acontecimentos que não correspondia à realidade, eu senti-me na obrigação de vir repor a verdade dos factos. E foi a partir desse momento que eu, de facto, disse que Luís Filipe Vieira me tinha convidado para ser seu vice-presidente da lista, e eu tive a oportunidade de lhe dizer, olhos nos olhos, as razões pelas quais eu não o apoiaria e as razões pelas quais eu nunca aceitaria ser parte da sua lista. Presencialmente, olhos nos olhos. Como estamos aqui os dois? Presencialmente, olhos nos olhos, porque é assim que se tem que discutir as ideias e é assim que se tem que discutir o futuro do Benfica. E, portanto, eu disse-lhe, olhos nos olhos, que as razões pelas quais eu não aceitaria integrar a sua lista são exatamente as mesmas razões pelas quais eu me candidato. Porque eu quero um Benfica muito mais ambicioso na gestão desportiva, nomeadamente no futebol. Quero um Benfica que seja mais eclético e mais vencedor nas modalidades. Quero um Benfica que volte a colocar os sócios no centro da vida do clube. Quero um Benfica que seja mais democrático e transparente no seu funcionamento interno. E quero também um Benfica que tenha um projeto de internacionalização da sua marca, que venha a seguir ao sucesso desportivo e que representa uma enorme oportunidade para o crescimento de receitas do clube. Permita-me a sinceridade, sendo provavelmente para a maior parte dos benfiquistas um desconhecido, até alguns dias, meses atrás, porque é que acha que foi convidado pelo atual presidente do Benfica para assumir um lugar de vice-presidente na lista de Luís Filipe Vieira? Porque é que acha que isso aconteceu então? Olha, eu já não é a primeira vez que eu me candidato aos órgãos sociais do Benfica. Eu sei disso. Eu fiz parte da lista de Manuel Vilarinho, certo. Com muito orgulho, numa altura muito difícil para o clube, porque o clube estava prestes a deixar de estar na mão dos sócios. E, portanto, enquanto outros ficaram no sofá, enquanto outros não tiveram a coragem de avançar, enquanto outros acharam que era impossível de derrotar Valde Azevedo, houve um homem que teve essa coragem, que foi Manuel Vilarinho. Eu tenho um grande orgulho de ter feito parte dessa equipa e ter sido um dos primeiros que desafiou Manuel Vilarinho a avançar. Fiz parte dessa equipa numa altura muito complicada, tive 2 empregos, saí do meu emprego normal e ia trabalhar para o Estádio da Luz. Estive envolvido na criação do grupo empresarial do Benfica e principalmente no projeto de aumento de capital da SAD, que criou as condições financeiras para tudo aquilo que veio a seguir. Portanto, tenho um passado do Benfica. E tenho um passado profissional, fiz a minha carreira enquanto gestor em Portugal, em França, nos Estados Unidos, mas um pouco por todo o mundo, em situações difíceis, em situações complexas, em situações em que era preciso não só ter capacidade de negociação, mas de encontrar soluções para problemas que normalmente nos apareciam de forma diferente nos variados países.
Mas terá sido então por essa razão, por essa capacidade profissional que foi sugerido, ou por outra, que Luís Filipe Vieira o escolheu para ser um dos vice-presidentes, ou haverá aqui outra razão que possamos desconhecer? Eu acho que essa pergunta tem que colocar a Luís Filipe Vieira. O que eu lhe digo é que eu tenho atrás de mim experiência de benfiquismo na altura mais importante da vida do clube. Tenho um trajeto profissional feito por mim próprio, subi a pulso. Nunca fiz favores a ninguém, nunca precisei de favores a ninguém. Aquilo que eu tenho na vida foi conseguido por mim, enquanto gestor e enquanto profissional que foi imigrante durante muito tempo e que, ao fim de muitos anos lá fora, resolveu voltar a Portugal. E, portanto, tenho um perfil que fala por mim, ando de cabeça erguida, sou benfiquista desde que nasci e é esse o meu perfil. Acho que podemos dizer que estaremos na reta final, quase, não é? Desta campanha eleitoral, enfim, marcada pela questão atual da Covid-19, inevitavelmente. Sento mágoa e tristeza de, já o disse mais do que uma vez, aparentemente não vai conseguir ir a debate com o Luís Filipe Vieira e talvez também com o outro candidato, Rui Gomes da Silva, mas principalmente com o Luís Filipe Vieira. Acha que até ao final da campanha, até ao dia das eleições, que ainda será possível haver esse tal debate, ou já desistiu dessa ideia? Eu não vou desistir até à véspera das eleições, porque eu acho que o debate com todos os candidatos é um debate que tem que ser feito não em respeito a quem se candidata, mas em respeito aos sócios do Benfica, que são os donos do clube e que merecem que todos os candidatos possam apresentar as suas ideias, discuti-las livremente, como se passa em qualquer clube e em qualquer sociedade democrática. Repare, o Benfica é o maior clube português. Já era um clube democrático antes da democracia existir. E, portanto, esta recusa do candidato Luís Filipe Vieira, este medo que Luís Filipe Vieira tem de vir a público e de discutir com os outros candidatos, só revela uma coisa. Só revela um candidato que se fixa no passado e que não consegue falar do futuro. E que não consegue projetar uma única ideia nova relativamente àquilo que deve ser o futuro do Benfica. Ele argumenta, por causa de todo o ruído, nomeadamente tem sido criado até por outras questões, enfim, pessoais, não sei se concorda, mas que considera que se pode misturar também com o facto de ser presidente do Benfica e que isso tem deixado uma imagem negativa até para o próprio clube, mas ele fala do ruído à volta da sua pessoa para não ir a debate e para não querer debater com os restantes candidatos. Isso são desculpas de mau pagador. Isso são desculpas de mau pagador. Luís Filipe Vieira não quer vir a debate porque tem medo. E tem medo porque não tem um projeto para o futuro do Benfica. Porque repete as mesmas ideias, repete as mesmas soluções e não quer verdadeiramente permitir aos sócios que eles decidam livremente. E vamos lá ver uma coisa. É nas eleições de um clube, é numa campanha eleitoral que se devem debater as ideias. E quando nós estamos a criticar construtivamente um candidato presidente, não estamos a criticar o clube. E isto tem que ser muito claro para os benfiquistas. As duas coisas não se devem misturar. As duas coisas não se devem misturar, porque isso era a mesma coisa que, nas próximas eleições presidenciais, que estar-se a criticar Marcelo fosse estar-se a criticar Portugal. E, portanto, há que ser honesto nesta discussão. Quando estamos a criticar construtivamente e apresentando soluções, estamos a criticar aquilo que é uma gestão atual, mas estamos a criticá-lo no contexto próprio, que é de uma campanha eleitoral. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. E ninguém tem que fugir ao debate, porque é desta maneira que os benfiquistas vão poder ser esclarecidos. Foi sempre um opositor de Luís Filipe Vieira, ou parte para esta luta, com uma definição que tem do presidente do Benfica, que é mais atual. É o presidente que já ganhou 6 campeonatos, 3 taças de Portugal, 7 taças da Liga, 3 supertaças. É o presidente do novo Estádio da Luz, do Centro de Estágio do Seixal.
Foi sempre tudo mau ou entende que nesta altura, ou que neste momento, é um momento para o Luís Filipe Vieira deixar de ser presidente do Benfica depois destes longos anos à frente do clube? Há duas coisas que os sócios do Benfica têm que distinguir. Nós reconhecemos a obra que foi feita. E obviamente que há obra. E nós temos que estar reconhecidos por isso. E depois ao futuro. E o que nós estamos aqui a discutir nestas eleições não são 17 anos de Vieira. O que estamos aqui a discutir é o último mandato. E neste último mandato há uma sucessão de erros, uma desorientação total e uma incompetência em várias áreas que são sinais mais do que evidentes que chegamos ao fim de um ciclo e que temos que mudar. Temos uma gestão desportiva completamente errática, que nos levou a perder os últimos 2 campeonatos porque se cometeram os mesmos erros, porque não há uma estrutura, porque não há uma organização, porque há um homem que decide só e que se repetiram exatamente os mesmos erros na planificação e na gestão da época. Os tais 2 campeonatos em 3 de intervenção da UEFA, intervenção monetária em relação ao Futebol Clube do Porto? Ouça, nós tínhamos todas as condições para ser campeões, bastava que houvesse competência para o fazer. E principalmente bastava que se tivesse a noção de que o foco num clube como o Benfica tem que ser o sucesso desportivo. As contas certas são importantes e a sustentabilidade financeira é importante. Eu sei aquilo do que falo porque sou gestor há muito tempo. Mas numa sociedade anónima desportiva, os resultados financeiros têm que ser instrumentais para se conseguir bons resultados desportivos. E foi isso que falhou nestes últimos 4 anos. Perdeu-se a noção do equilíbrio. Perdeu-se a noção de que não só era importante ganhar lá fora, como que são essas vitórias lá fora que verdadeiramente podem equilibrar o modelo financeiro do Benfica. Então, eu explico. Nós temos, hoje em dia, as receitas de bilhética, as receitas de merchandising e um contrato de direitos televisivos à medida do nosso mercado. Nesta altura congelados por força da pandemia, não é? Pelo menos parte deles. Sim, as receitas de bilheteira, como é óbvio. as receitas de bilheteira, mesmo as merchandising. As receitas de bilheteira neste momento não existem, o merchandising vai continuando a existir, mas repare, nós aqui geramos cerca de 140 milhões de receitas operacionais. Mas estes 140 milhões não chegam, porque os gastos que o clube tem são superiores. E, portanto, nós temos 2 maneiras para resolver este problema. Que é, ou vendemos jogadores, ou vendemos muitos jogadores, ou então temos que ir buscar essas receitas lá fora. E essas receitas lá fora são receitas que nos chegam através do sucesso desportivo na UEFA, para além da fase de grupos da Liga dos Campeões. O que neste caso, e em relação a este ano, não contando com os outros, não chegou sequer a acontecer. Não, este ano nem sequer conseguimos o nosso objetivo principal, que foi chegar à fase de grupos. Portanto, foi um falhanço estrondoso do Luís Filipe Vieira. Nos outros anos não temos conseguido ir longe. E só para completar o raciocínio, quanto mais longe nós fomos na UEFA e mais receitas angariarmos da UEFA, não só estão essas receitas a entrar diretamente no orçamento do Benfica, mas estamos a valorizar os nossos ativos e os nossos jogadores e, principalmente, estamos a criar a possibilidade de ter mais receitas de merchandising que vêm associadas ao sucesso desportivo. E é esta noção estratégica que se perdeu. Porque quando eu ouço um responsável da SAD vir dizer que vamos vender mais camisolas na China porque mudamos o emblema do clube, aliás, no meu projeto de estatutos, a alteração do emblema só pode ser feita em Assembleia Geral decidida pelos sócios. Domingos Soares Oliveira foi... Quando ouvimos alguém dizer uma coisa destas, é porque estamos a construir a casa pelo telhado. Nenhum chinês ou tailandês ou indonésio vai comprar uma camisola de um clube que não está presente nas fases decisivas da Champions, que não tem jogadores conhecidos. E, portanto, temos aqui uma estrutura profissional no clube, supostamente, para operacionalizar essa expansão da marca, mas que neste momento
funciona a meio gás exatamente porque não há o sucesso desportivo que tem que ser a locomotiva dessas receitas. Devia de acompanhar esse Portanto, eu volto ao princípio. progresso. Eu volto ao princípio. Isto não é muito complicado de perceber. Que é se o sucesso desportivo, se acontecer com uma organização certa, com a competência certa, com um diretor desportivo que cumpre esse papel, com uma divisão clara de responsabilidades, é preciso e é possível chegar muito mais longe. Isso permita-me só que conclua o seguinte. E às vezes ouço dizer, não, nós chegamos onde podemos, porque não nos podemos comparar com as receitas do Manchester United ou de um Bayern Munique. Obviamente, claro que não nos podemos comparar com essas receitas. Mas se o Benfica se comparar com clubes que têm receitas totais muito semelhantes e que não têm nem a nossa grandeza, nem o nosso número de sócios, nem a nossa diáspora lá fora, se compararmos com esses clubes, veremos que é possível fazer muito melhor a nível da nossa performance desportiva na Europa. Agora, tem que haver a ambição do Presidente, tem que haver a capacidade do Presidente para construir uma equipa e tem que haver uma estrutura profissional à imagem daquilo que acontece nos grandes clubes europeus para transformar isto numa realidade. E que já sei que, no seu entender, nesta altura, isso não está a acontecer. É óbvio que se candidata a estas eleições, como a todos os outros candidatos, para tentar vencê-las, mas o que me diz da declaração, da afirmação do ainda Presidente do Benfica, de que se candidata a um último mandato. Já ficaria feliz se fosse mesmo, de facto, o último mandato, mesmo que o Luís Filipe Vieira vencesse estas eleições? A palavra de Luís Filipe Vieira, hoje em dia, vale muito pouco. Porque Luís Filipe Vieira já disse tudo e o seu contrário. Já disse que Jesus nunca voltaria, já disse que Lage seria o seu treinador para sempre, já nos prometeu a Europa e, ao mesmo tempo que prometia a Europa, vendia jogadores, já nos disse que Rúben Dias e Vinícius ficariam esta época e os dois saíram, já nos disse que teríamos 15 jogadores da formação com possibilidade para ser titulares na equipa principal do Benfica e hoje em dia não temos um. E, portanto, aquilo que Luís Filipe Vieira diz hoje em dia vale muito pouco. É a última pergunta nesta entrevista. Passaram rápido estes 20 minutos. Tem a ver com uma declaração inevitável, falarmos sobre isto, do atual presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, em relação à sua candidatura, afirmando o presidente portista que só vota em si quem pensa que vai ter descontos no McDonald's, lembrando que foi um quadro da empresa norte-americana em Portugal, em Espanha. Porque é que acha que nesta altura Pinto da Costa veio a lume, de alguma forma, mexer com aquilo que são as eleições do Benfica, as eleições para os benfiquistas? Olha, eu digo-lhe duas coisas. Primeiro, que Pinto da Costa se preocupe com os problemas do seu clube. Tem muitos problemas para resolver, tem um clube que está em falência técnica e ele tem que se preocupar com os problemas do seu clube. Segundo, que não se meta nas eleições do Benfica e que não venha tomar o partido de Vieira nestas eleições. Acha que foi isso que aconteceu? Quando ele me está a criticar, obviamente que está a tomar o partido de Filipe Vieira. Com o objetivo, obviamente, que ele teme que com outro tipo de liderança, que traga mais ambição, mais organização e uma estrutura profissional para o futebol, o Benfica vai ganhar mais e o Porto vai ganhar menos. E, portanto, aquilo que eu digo a Pinto da Costa é: prepare-se. Prepare-se, Sr. Pinto da Costa, porque comigo o Estádio da Luz vai deixar de ser a sua sala de festas e nós vamos ganhar muito mais e vamos criar muito mais condições para ganharmos mais em Portugal e sermos verdadeiramente o clube hegemónico que já fomos no passado. João Noronha Lopes, para fechar, quer dizer mais alguma coisa? Sim. Diga. Não, para fecharmos mesmo. Para fecharmos, só queria acrescentar um ponto que é muito importante e que é esta ideia relativamente àquilo que deve ser um clube popular. Um clube popular não é um clube que cria uma comissão de honra, como Luís Filipe Vieira fez. Eu não tenho comissão de honra. Eu sinto-me honrado pelos milhares de benfiquistas que me vão dar o seu apoio. Um clube popular não é um clube que cria um conceito estratégico que vai encher de elites e de notáveis.
No meu projeto, o debate vai se fazer na Assembleia Geral perante todos os sócios. Um clube popular não é um clube que se recusa a responder aos sócios quando vai às casas. Respeita-os. De peito aberto. Sujeita-se às críticas e está lá. Um clube popular não é um clube que se recusa a ir a debates. Um clube popular, que eu defendo, é um clube em que nós temos o dever de esclarecer sócios. Um clube popular não é um clube que enche o camarote presidencial de juízes e de políticos. É um clube que não está sujeito às elites e que respeita os sócios do Sport Lisboa e Benfica. Ficam claras também essas suas ideias. João Noronha Lopes, mais uma vez. Posso acrescentar um ponto? Muito obrigado. Posso acrescentar um ponto final? Se for muito rápido. Muito rápido. E o ponto é este. O ponto é que, quando se está a criticar o Presidente do Benfica, não está a criticar o clube. E que não venham com o chavão de que não existem ideias. Eu tenho. Foi uma ideia que já sublinhou durante esta entrevista. Eu tenho um programa com 90 medidas. Tenho ideias para o futuro do Benfica. Tenho uma equipa para as levar a cabo. E, portanto, se os benfiquistas me derem a sua confiança no dia seguinte às eleições, estarei preparado para pegar o clube, garantindo a estabilidade total do Sport Lisboa e Benfica. Agora sim, João Noronha Lopes, muito obrigado pela sua entrevista à TVI e também à TV24.